Minha tela? Deixa eu só passar aqui que eu não consegui fazer. Eita. Isso, assim fica melhor, né? Então, pessoal, na aula de hoje, aqui eu só vou, o que eu coloquei aqui da aula passada é só para uma pergunta mesmo que eu vou fazer para vocês, tá? E a gente vai falar um pouco do contexto do início do processo empreendedor, que está bem relacionada com as duas atividades que vocês fizeram ao longo dessas 2 semanas, e falar um pouquinho das análises de tendência de mercado, então. Então, da aula passada, né, eu pedi para vocês lerem o livro A Menina do Vale, que eu coloquei como sendo diversão, né? E aí a minha pergunta é: vocês leram o livro? Aí é uma pergunta, eu queria uma resposta. Eu não vi na aula passada, então eu não sabia, perdão. Eu ainda não li, professora, porque eu tô cheia de coisa para fazer. Alguém leu? Ô, professora, só falando algo nada a ver, a Brenda tá pedindo para a senhora aceitar ela. Tá, então espera aí que eu vou ter que tirar a apresentação total aqui. É que eu tô com uma tela só, isso é ruim. Permitido. Só um minutinho. Tá, então eu peço para que quando alguém mais pedir permissão, se a professora não vê, vocês podem me ajudar aí nesse processo, ok? Bom, alguém leu o livro para falar um pouquinho do que achou? Isso é um não? Bom, então assim. Oi? Eu não li, não, desculpa. Eu não tive tempo ainda, na realidade. Tá. Então, esse livro, ele é um livro bem gostoso de ler, tá? Ele tem uma linguagem bem fácil. E ele está bem relacionado a toda a temática que a gente falou e tem uma relação muito forte, principalmente os primeiros capítulos, em relação a quem você admira, né? A cases de sucesso e de insucesso de empreendedores também. E fala muito também da questão do perfil empreendedor, né? Então, como a gente comentou na primeira aula, né, vocês têm vontade de empreender, né? Então, alguns falaram que sim, outros que não pensaram, outros que pretendem amadurecer mais, ter mais experiência, né? Tem pessoas que acabam falando que são muito novos para empreender, mas na realidade, assim, não existe falar, a data certa, o período certo do empreendimento. A questão é, você tem que estar preparado, né? E para estar preparado, é importante, então, compreender todos os elementos da base do seu empreendimento. Como eu falei para vocês, né, eu já empreendi na minha vida, né? Infelizmente, o nosso negócio não deu certo, mas nesse processo empreendedor, a gente teve muito aprendizado. E uma das questões, assim, que eu acho que o empreendedor, ele tem que estar muito maduro, é quando ele tem que parar, refletir sobre o negócio e falar, eu continuo, eu mudo o meu modelo de negócio, ou eu paro. Então, dentro desses 3 pontos aqui, né, que eu comentei, muitas vezes eu mudo o meu modelo de negócio, então muitas vezes, se você fez só um plano de negócio e não modelou efetivamente o que você está fazendo, então você tem que começar do zero de novo para compreender, então, o que realmente você está entregando de valor para o seu cliente. Então, assim, eu quero compartilhar no primeiro momento alguns pontos que, para a gente, foi importante de ser avaliado. Tá bom, filha, depois a mamãe conversa. Que é assim, a gente tinha um sócio e, querendo ou não, ele era o que compreendia mais o negócio. E a gente, por mais que estudou, teve alguns pontos que a gente falhou em relação ao modelo de negócio em si.
Então, pensar em localização, porque a gente tinha uma loja física, né? Então, a localização, dependendo do modelo de negócio, ele é um fator fundamental, né, para que você atinja aquele público-alvo necessário, né? A escolha da diversificação do produto, como que você vai fazer a entrega, quem são os parceiros, né, as pessoas chaves para compartilhar do seu negócio. Então, se você vai precisar de vendedores, por exemplo, para vender um dado produto, esse vendedor ele tem que seguir a política da empresa. Então, muitas vezes, quando você pega uma pessoa experiente, né, que já tem muitos vícios, talvez, de outras empresas, a gente tem muita dificuldade em alinhar, né, da forma como você quer também. Então, são alguns pontos que dificultaram, né, essa questão. E a questão financeira, é claro que é fundamental, porque se a gente não tem o capital, o recurso, a gente também não consegue ter capital de giro para estar se mantendo, né? E quando você determina quem vai fazer cada coisa, então, por exemplo, um dos pontos que dificultaram bastante o financeiro da nossa empresa foi que tinha definido que a pessoa que comprava tinha que passar para o financeiro para avaliar. E às vezes chegava produtos dentro da empresa e que não tinha sido passado pelo financeiro para fazer a avaliação, né, em relação a temos capital realmente para fazer essa compra? Então, como não se tinha o capital para fazer aquela compra, isso acabou gerando uma série de elementos que dificultaram, então, o sucesso do empreendimento. Então, por isso, a necessidade de quando a gente está fazendo e pensando no empreendimento, de alinhar e desenhar, né, não só o que é o modelo de negócio, mas as atribuições de competências da equipe que está trabalhando com você, né? Porque, assim, um tem que respeitar o outro e um não pode passar por cima, né, da política da empresa. E a gente fala muito que tem uma relação muito forte de 3 setores, que, para aqueles que já fizeram, por exemplo, planejamento e controle da produção, viram uma relação muito forte, que marketing, produção e vendas. Né? Vendas não pode produzir mais do que a sua capacidade. Então, vendas tem que saber até que ponto ele tem que vender para passar as datas corretas para vender. Né? Marketing não pode fazer promoções que não atendam, né, também a política de capacidade produtiva e de custos mesmo da empresa. Que mercados que a gente vai atuar, né? Como que a gente vai atuar nesse mercado? Então, todo esse contexto ele é fundamental para garantir o sucesso do negócio. Então, aqui, né, como está a capa do livro, eu acho que a Bel Pressi, ela é uma jovem empreendedora e que ela mostra, assim, que tem vários pontos que a gente tem que avaliar para que você possa sempre buscar aí a motivação do seu negócio. Porque muitas vezes, quando você está no meio do seu negócio, você está passando por um momento de tribulação, né? Então, por exemplo, eu tive uma amiga que ela planejou a empresa dela, ela planejou delineou como ia ser a abertura do negócio dela. E quando ela conseguiu, né? Ela fez todo o investimento, tal, ela abriu uma loja em um shopping de atacado, veio a pandemia, e que era uma coisa que ela não esperava. E aí, né, com a pandemia, ela teve que mudar o modelo de vendas que ela trabalhava. Por quê? Porque o local que ela abriu o empreendimento recebia excursões, né, do Brasil todo. E da primeira semana que ela abriu a loja, estava tudo fechado. Então, como pagar todos os custos? Como desenvolver essas ações, né? Então, a gente tem que, sim, pensar nesses elementos aqui que eu comentei para vocês, né? E nesse início do processo empreendedor, a gente tem que colocar muitas perguntas, sim, para buscar a resposta, para verificar a viabilidade e a visão do todo, né, do negócio. E principalmente você trabalhar, né, com pontos que, o negócio não seguiu aquele caminho que a gente tinha planejado.
como que eu vou ter que fazer para não fechar as portas, para conseguir sobreviver no mercado que é tão competitivo, né? E dentro dessas perguntas aqui, que eu falo que vocês devem pensar, porque aqui na disciplina vocês vão ter que pensar em construir um modelo de negócios, eu achei bem interessante aqueles 3 filmes que eu passei, aqueles vídeos, né, do Shark Tank da semana passada, né, da Endeavor também, que vocês viram como cada um apresentou o seu modelo e como algumas pessoas, embora já estejam no mercado, elas ainda têm dificuldade de apresentar o que agrega de valor no negócio, qual é o fator-chave de sucesso do seu empreendimento, né? E aí, assim, dentro das questões, eu tô com 2 figuras aqui do meu lado, ó, que é difícil, ó. Agora a mamãe não pode, vai para lá, as 2. Por favor. Entra as perguntas, né? Será que eu consigo empreender? Será que realmente eu tenho perfil? E o meu negócio? Ele vai ser um negócio de necessidade ou de oportunidade? Então, assim, de necessidade é o que a gente vê acontecendo, principalmente agora, nesse momento que estamos vivendo, onde muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, tiveram que se virar de alguma forma, mesmo muitas vezes sem dinheiro ou estrutura, elas estão conseguindo viver. Então, tipo, eu tenho tive alunos que hoje eles estão fabricando pães para vender, para se sustentar. E a partir disso eles estão modelando, né, já na prática o seu modelo de negócios. Outros viram com a pandemia oportunidades de empreendimentos. Estão criando aplicativos para avaliar, por exemplo, capacidade de empresas, né? Então, de entrada e saída de clientes em supermercado, né? Outros enxergaram outras oportunidades de negócio, né? Eu conheço profissionais que, a partir de um negócio, viram outras oportunidades também, né? E que, a partir disso, tiveram outros CNPJs e estão ganhando muito dinheiro, né? Em relação a isso, mas para enxergar a oportunidade, né, muitas vezes a gente tem que identificar, né, gaps existentes no mercado. O que eu, como cliente, eu sinto falha, muitas vezes, em alguns tipos de necessidade que eu tenho e que eu não tenho quem atenda, quem supra essa necessidade. Então, por exemplo, quando eu mudei para Ponta Grossa, eu, com 2 crianças, as minhas filhas tinham 3 anos e a outra tinha 8 meses. Eu coloquei elas numa escolinha, e essa escolinha a gente tinha que levar lanche, e eu ficava o dia inteiro na universidade. Então, às vezes, era corrido para eu fazer o lanche delas, pensando num lanche natural. E eu fui pesquisar, então, alguém que pudesse oferecer. E aí eu encontrei o serviço da lancheira saudável. Lá em Ponta Grossa não tinha alguém que fazia isso, mas eu vi que em outras cidades tinha. O ano passado, abriu uma empresa desse tipo na cidade, onde oferecia o lanche e levava nas escolas com pacotes mensais, né? Então, certamente, quem abriu esse negócio enxergou essa oportunidade a partir de uma carência que existia ali na região, né? Então, assim, tem várias oportunidades dentro de N nichos de mercado. Eu, como mãe, muitas vezes eu enxergo várias necessidades, né, para cuidar dos filhos. Quando eu me tornei mãe, eu tive uma série de dificuldades e eu fui buscar aí pontos que eu vi que existia no mercado algumas carências, né? Como profissional, né, às vezes, dependendo do que eu vou atuar, né, ou quando eu entro para uma empresa, eu também enxergo algumas necessidades, e que muitas vezes eu não vou investir, eu não vou criar um negócio, mas eu posso empreender dentro da empresa que eu atuo, que é o que a gente denomina de intraempreendedor, né, onde você, como funcionário, você auxilia no processo de crescimento dentro da empresa, inovando em processos, né, e produtos e serviços que ocorrem ali dentro da empresa. Mas sempre, tanto no
processo intraempreendedor, que é dentro de uma organização já que você esteja atuando, ou para você criar o seu próprio negócio, você tem que buscar pontos chaves aí, né? E você tentar linkar todos os elementos, né, para você responder se realmente você consegue. A questão de perfil, né? Então, até mesmo no livro da Bel Paes, ela fala de vários empreendedores, como o Silvio Santos, que ele é um empreendedor nato, mas a gente vê vários outros empreendedores que construíram o seu empreendimento ao longo da sua vida, onde no início eles não pensavam em empreender, mas que viram oportunidades, e a partir dessa oportunidade, eles buscaram mecanismos, então, para ter capacitação para conseguir ter sucesso nesse negócio, tá? E aqui eu trago, né, uma afirmação de Schumpeter, de 1950, que ele fala, então, sobre o contexto inovador, né, e ele fala que o empreendedor é o responsável pela introdução de uma inovação que altera a ordem econômica vigente, denominada destruição criativa. E eu gosto muito dessa frase dele, porque muitas vezes para a gente enxergar oportunidades de negócio, a gente pode empreender em nichos e em mercados existentes, em produtos já existentes, mas destruindo aquilo que existe e enxergando uma nova forma de fazer as coisas, né? Essa destruição criativa. E tentar criar necessidades no cliente de algo que possa existir já no mercado, mas de uma forma diferente, né? E aí, assim, a destruição criativa é você buscar, por meio dos problemas ou do que já existe, o que eu posso até mesmo melhorar. Então, se a gente pensar em processos de patente, por exemplo, os modelos de utilidade, que é a melhoria dos produtos já existentes, então, por exemplo, ferro elétrico, né, é onde tivemos o ferro a vapor, depois um modelo ergonômico diferente, eles mudaram e facilitaram a usabilidade daquele produto, né? Então, geraram uma inovação também naquela inovação desenvolvida. Só que, para você desconstruir o que já existe, pode ser que não seja uma coisa tão fácil assim. E aí eu coloco essa imagem, né, que ela representa bastante a questão de que quando se quer é possível, né? Então, é claro que você enxergar a possibilidade, ninguém vai falar que o caminho é tão simples assim, né? Então, ninguém diz que é fácil você vencer, você ter sucesso no mercado, mas para você ter sucesso, você tem que trilhar, né, treinar, né, desenvolver habilidades para que você possa, então, alcançar esse resultado desejável, né? E a partir disso, então, a gente tem que começar a estruturar e buscar um alinhamento dentro do ponto que vocês desejam empreender. Então, aqui, né, eu coloquei, né, uma pergunta. Mas como definir em que empreender? Então, eu achei bem interessante, né, na primeira aula, onde eu perguntei para vocês, né, se vocês já tinham pensado em empreender, né? Então, algumas pessoas falaram que sim. E uma aluna, ela comentou que ela gosta muito de fazer maquiagem, né? E que essa parte da beleza, enfim, é algo que talvez ela tenha interesse. Então, aqui usando o exemplo de vocês, né? E aí, assim, tá, essa é uma área que eu tenho afinidade, que eu gosto. Então, esse é um ponto bastante importante. Eu gosto de maquiagem, eu sei fazer maquiagem e talvez seja esse um caminho interessante. Bom, fazer maquiagem é o setor de serviços. Ele está relacionado, né, com o bem-estar, com a beleza, com qualidade de vida também, com fazer com que as pessoas se sintam bem, né, se sintam melhor, mas como oferecer esse serviço, né? Então, e se a gente pensar em tempo de pandemias, poucas pessoas estão fazendo maquiagem para festas. Por quê? Porque a gente está em fase de isolamento. Então, se eu tivesse esse negócio, hoje eu estaria com alguma dificuldade.
Como reinventar esse negócio? Então muita gente está utilizando câmera para trabalhar, muita gente quer fazer pelo menos, né, um básico, muita gente não sabe se quer passar uma base. Então eu vou trabalhar com videoaulas para ensinar maquiagem. Então aqui eu só estou falando alguns insights, algumas ideias que você poderia estar fazendo em relação à maquiagem. Tá, mas e o videoaula? Como que eu iria estruturar? Que elementos que eu teria que colocar? O que mais que eu poderia agregar nesse segmento, então, que entra no contexto de beleza e estética, né? Então, quando a gente começa a pensar em que empreender, né, num primeiro momento, a gente tem muito mais facilidade de definir pontos daquilo que a gente tem mais conhecimento, né? E o que eu posso agregar ainda nesse processo? Então, aqui nessa figura, que ilustra um ponto e várias setas direcionadas para esse ponto, né, que talvez eu possa pensar na maquiagem num primeiro momento, mas talvez eu tenha uma outra ideia que é onde a minha seta não está alinhada ali com essa ideia central, né, e sim com a venda de maquiagens também, já agregando uma nova marca, enfim, não sei. Aqui a gente tem que pensar, mas é nesse processo que é importante, né, a gente também conversar com pessoas que gostam de maquiagem, quais são as dificuldades, né, em relação a locais que vendem maquiagem também, né, então como que é esse processo com o cliente, quais são as dificuldades e as facilidades que ele tem, o que ganha, quais são as parcerias, enfim, são N elementos que aí eu vou ter que buscar para definir como que vai ser o meu modelo de negócio. Porque assim, eu posso falar, eu vou trabalhar, eu vou empreender em maquiagem, mas dentro do segmento maquiagem eu tenho N modelos de negócio. Eu posso oferecer um serviço, né? Eu posso dar o curso que é um outro modelo de negócio, eu posso estar vendendo a maquiagem em si, que é um outro modelo de negócio, eu posso estar vendendo e fazendo, enfim. São N pontos que aí eu tenho que delinear para ver aquilo que pode tornar mais atrativo para o cliente. Outra coisa que é importante nesse processo, né, é pensar assim, bom, vou fazer maquiagem. Tá, mas se eu sozinha fizer maquiagem, qual vai ser a minha capacidade, por exemplo, de fazer? Qual é a demanda por isso? Então, geralmente, se a gente pensar em clientes para festas, a minha demanda vai ser uma demanda sazonal. Por quê? Porque eu tenho uma demanda, querendo ou não, maior para o final de semana. Como uma demanda sazonal, a minha capacidade de atendimento, né, vai ser demandada maior para o final de semana. E o investimento que eu faço? Como utilizar esse investimento para que eu possa ter uma demanda boa para esses períodos onde não tem tanta, né, onde não tem tanto cliente para festa no meio da semana. Então, o que eu posso fazer para que eu possa utilizar essa minha capacidade no início da semana? Se eu tiver uma demanda muito grande no final de semana, eu tenho uma limitação de atendimento. Como que eu posso fazer para padronizar o meu tipo de atividade para que eu possa ter funcionários que façam tão bem quanto eu esse tipo de atividade? Enfim, quando a gente pensa num negócio, né, e eu achei bastante interessante aquele vídeo do Shark Tank lá que falava do estúdio de Pilates, né, que eles falaram muito dessa questão de escalabilidade, né, então, assim, de capacidade mesmo, que, principalmente em atividades onde você vai marcar agenda, horário, e se você tem uma capacidade de atendimento, você não vai conseguir atender tanta gente assim. Então, você tem que abrir mais unidades. Quando você abre mais unidades, é interessante, então, você já pensar em como padronizar para obter franquias. Então, veja só, né, definir em que empreender, né, talvez eu pensando num segmento, eu tenho que já pensar em outros elementos também do meu processo de negócio, que tem que pensar em competências, em habilidades, em capacidades, demanda, restrições do meu modelo de negócio. Então, quais são as restrições que eu tenho? Quais são os impedimentos que eu tenho no meu modelo de negócio, né, para que eu possa já pensar nessas restrições, né, como fator
que talvez são restrições que os concorrentes tenham, mas que eu possa superar essa restrição com uma outra forma de trabalhar, com uma inovação nesse modelo de negócio, né? Porque quando você vai apresentar o seu produto ou serviço, o seu negócio para outras pessoas, eles vão perguntar para vocês, né? Mas qual é a capacidade disso? É realmente isso que você está entregando de valor? Então, quando você pensar no que empreender, você tem que ter o foco e também saber explicar, né, o que você está oferecendo de valor para o seu cliente e quais são suas demandas também dentro desse processo inovativo para garantir que você vai conseguir essa escalabilidade no mercado. Se você pensar no empreendimento também, onde você só vai atuar numa cidade, naquele nicho, talvez ele não vai ter tanto potencial assim de crescimento. Então, é importante você pensar em N elementos dentro do processo, tá? Para você empreender, né? Então, eu sei maquiar, eu vou pegar a história de sucesso de alguns maquiadores que tem, né, aqui no Brasil e no mundo, vou analisar como eles desenvolveram essas habilidades, o porquê que eles têm tanto sucesso assim, né? E vou copiar, então, o modelo de negócio desse cara, dessa pessoa. Então, assim, na realidade, é importante, sim, você verificar o caminho de sucesso trilhado por outros, mas você tem que escrever a sua história de negócio, a sua história empreendedora, né? Então, por isso que coloco aqui, não existe receita de sucesso, né? Então, você tem que buscar ser pioneiro na forma que você vai estar empreendendo, tá? Crie oportunidades, então, em cima do que você pensar, né? Então, enxergando esse contexto, como eu falei já, de escalabilidade, pensando em ações inovadoras mesmo. Ser pioneiro é o quê? É você, né, tá gerando a sua história de sucesso, ser o protagonista da sua história, e você desenvolver novas metodologias a partir, né, do cenário que você está enxergando para o seu negócio. Então, existem metodologias que ajudam você a desenvolver essa habilidade, mas você pode ir além dessas metodologias já pré-existentes, né? Então, você pode superar isso, né? Então, como ser pioneiro, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês, onde vocês vão ter que pensar em algo para vocês empreender. O que, né? E como ser pioneiro em cima desse processo empreendedor que vocês vão trilhar. Dentro, então, desse caminho, é importante que vocês comecem já descrever as ideias que vocês têm em relação a empreendimento, né? Então, assim, é importante que vocês pensem em problemas que vocês já passaram na vida de vocês e que talvez vocês não conseguiram resolver tão facilmente, que talvez não tivesse alguém que auxiliasse nesse processo. Então, esse é um caminho, né? Pensar em solução de problemas é um caminho bem interessante para que vocês possam enxergar, né, um negócio de sucesso lá na frente. Então, é importante vocês não definirem uma ideia apenas. Eu sei que alguns de vocês já externalizou, né, essas ideias. Então, construir tijolos, né, ecológicos, eu acho que teve algo assim, né, ou fazer da maquiagem, mas além disso, que outros pontos que são importantes dentro desse mesmo segmento, ou que outros segmentos eu posso atuar também, né? Então, aqui é importante vocês destrincharem essas ideias e, em cima de cada ideia, pensar o porquê ela é interessante, quais são os pontos chaves, né, os pontos positivos e negativos dessas ideias, a partir dos pontos positivos, né? Quais são as oportunidades de negócio que vocês têm, dos pontos negativos, quais são as restrições no modelo de negócio. Então, é importante você analisar cada uma delas de modo a escolher aquela que
realmente vocês vão achar a mais construtiva, então, e que vai permitir uma maior sustentabilidade também no modelo de negócios de vocês. E aí, então, dentro desse processo, né, onde vocês apresentaram um conjunto de ideias, onde vocês avaliaram, começam a estruturar em relação a oportunidades, restrições, enfim, é importante pensar também, então, em qual o objetivo, né? Então, em cima dessa ideia, o que eu posso alcançar, né? E como que eu posso entregar valor para o meu cliente em cima disso? E qual é o propósito? Qual é a razão que gera, né, esse processo empreendedor que vai garantir com que isso vá chamar a atenção do meu cliente? E aí, assim, uma coisa que eu falo, que existe muito empreendedor de palco, né, onde a gente vê muita gente dando palestra, falando sobre empreendimento e fala que, como ganhar dinheiro e tal. Eu acho assim, a gente tem que sonhar, a gente tem que ser muito sonhador, a gente tem que acreditar, porque eu acho que ninguém abre um negócio sem acreditar que aquele negócio, né, vai ter sucesso, mas é importante sonhar acordado, sonhar com os pés no chão, né, sonhar e idealizar de forma com que essa ideia ela seja construída e você enxergue o caminho, né? Não só sonhar e já pensar que vai ficar rico, né? Porque não é fácil ficar rico da noite para o dia, né? Empreendendo. Então você tem que construir e tem que trabalhar muito, tem que suar muito para construir essa história de sucesso. Mas nesse processo, então, é sempre importante definir o propósito, o porquê disso. Quais são as motivações para você, que leva a você se dedicar, se abdicar de muitas coisas, porque quando você empreende, você abre mão, né, de outras coisas, muitas vezes, para você estar trabalhando em cima daquele empreendimento, né? Quais são suas competências em relação a esse negócio? Então, se você não tem conhecimento, se você não tem habilidade, quais são as competências que vocês vão ter que contratar? Isso gera custo, né? E aqui eu coloco, né, tesão. Você tem que ter vontade, você tem que gostar de fazer o que você está fazendo, né? Porque quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo, a gente faz propaganda, né? E a gente acaba motivando até mesmo outras pessoas a sonhar com você também. E assim, como eu já falei para vocês, eu já empreendi, eu sei como e conversando com alguns colegas que são empreendedores, o que a gente percebe muitas vezes é que no ápice, né, da dificuldade do negócio, muitas vezes as pessoas perdem a motivação. E aí, quando você perde a motivação de fazer o que você construiu, planejou, né, todo o negócio ele vai por água abaixo. Então, você tem que buscar essa motivação diária, né, quando você está empreendendo, para que você busque a sustentabilidade do seu negócio. Né? Então, não adianta eu estar motivado hoje e amanhã não. Aí eu tenho que buscar essa motivação ao longo do tempo também, dentro desse empreendimento. Então, por isso o propósito ele tem que estar muito alinhado aí, né, dentro do seu modelo de negócio. Né? E esse propósito ele está relacionado a várias tendências de mercados, que é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E aí, aqui, né, dentro desses 3 elementos, propósito, ideia e objetivo, entra, então, que vocês devem buscar a oportunidade, então, não só pensar na necessidade, como eu já havia comentado. A identificação de oportunidade é você trazer soluções para problemas ou para desejos não atendidos. Então, como eu falei do problema, né, de não conseguir levar o lanche, né, então, às vezes eu tinha essa dificuldade, talvez aí estava uma oportunidade de negócio. Então, que problemas que vocês enfrentam? Que desejos não atendidos que vocês já tiveram, ou seus pais, avós, amigos já reclamaram, né, que vocês podem buscar solucionar? Ou então, enxergando no próprio estilo de vida que vocês têm, né? Ou ao contexto sustentável, que hoje a gente vê que muitas empresas não têm essa preocupação, né? Como você pode tornar sustentável, pensando no contexto mesmo de
ambientalmente correto, né? Não sustentável ao longo do tempo. Né? Que elementos que eu posso trabalhar em cima disso? Então, o que eu peço para vocês, né, é que vocês pensem em problemas, para que vocês criem ideias de vocês, em problemas ou desejos não atendidos, para que vocês elenquem um conjunto de ideias, para a partir desse conjunto de ideias vocês pensarem, né, em potencialidades e restrições, propósitos e objetivos, para vocês definirem, então, a motivação, né, habilidades, competências, tesão, para que vocês possam definir e estruturar aquela que efetivamente pode ser a história de sucesso da vida de vocês. Além disso, né, é importante vocês também pensar em um sistema personalizado desse empreendimento, tá? Então, se vocês vão fazer um produto, ou vai ter um empreendimento que vai oferecer um produto ou um serviço, né, vocês têm que pensar, é portátil ou portável? Pode ser levado para qualquer lugar? Não. Né? Então, aqui entra algumas restrições que vocês possam colocar. É reaplicável ou reproduzível? Né? Pode ser que recriado, reproduzido, enfim. Qual é a inovação que está inserido nisso? Né? Qual é a originalidade desse meu projeto? Né? Então, nunca foi feito isso antes, exatamente desse jeito. Né? Essa é a oportunidade, esse é o diferencial. Então, como que eu posso, né, inovar, deixar original algo que já existe? Né? Então, é uma nova forma de fazer as coisas, e se você você personaliza o seu empreendimento, esse é o diferencial do seu negócio. E não adianta, assim, aqui tem o contexto pessoal, nem fala, adequado ao seu estilo de vida. Tem que atender aquilo que você acredita, né? Então, não adianta você ser uma pessoa que você vai vender, eu vi um nicho de mercado, eu vou vender carne de porco, mas eu não como carne, pior, muito menos carne de porco. Então, como que eu vou vender carne de porco se eu não acredito, se eu não gosto disso, né? Então, se não atende ao meu estilo de vida, então tá fora de cogitação. Então, querendo ou não, eu tenho que acreditar, tem que estar dentro dos meus princípios também, né, como pessoa, para que eu possa fazer algo que efetivamente, né, vá atender as necessidades daquele nicho de mercado que muitas vezes eu me encaixo ou não, mas que faz parte do meu contexto, sim. Acho que isso é bastante importante. O seu sistema, o seu produto, o seu serviço, ele também tem que ser simples, porque quando você vai oferecer seu produto ou serviço, as pessoas têm que entender, né, e tem que ter facilidade na usabilidade desse produto. Né? Então, por isso que hoje, por exemplo, na área de software, existem até normativas de usabilidade. Né? Então, simples, eu falo que tornar complexo o que é simples é fácil, mas tornar simples o complexo não é tão fácil assim. Né? Então, é importante você buscar elementos que vão garantir o sucesso ali. Né? Então, não é tão fácil assim, mas você não tem que apresentar complexidade desnecessária, que isso vai perder o valor, então, do seu produto. Então, dentro desse contexto, você tem que deixar claro qual é a proposta de valor do seu produto ou serviço. E o que é a proposta de valor? O que é o valor? Né? Então, o modelo de negócio Canvas, ele foi desenvolvido em 2011 por Osterwalder Piner, e eles falam muito, né, que a proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa em detrimento da outra. Né? Então, como destacar o valor que eu dou ao cliente? Né? Então, eu tenho que deixar isso muito claro. Né? Eu tenho que ter isso muito claro. Agora, se eu não sei o que eu ofereço de valor para o cliente, talvez ele vá procurar, né, aquele produto ou serviço em um outro local. Então, eu tenho que buscar toda essa estruturação. Então, nesse processo que eu falo que quando a gente busca um livro, né, de empreendedorismo, quando a gente vai ver uma palestra, quando a gente vê empreendedores de palco, tudo é muito lindo, tudo é muito fácil. Mas construir esse relacionamento, né, entre
você, empresa, cliente, né? Então, não é nada tão fácil assim. Então, você tem que estar lá, sempre encaixando as engrenagens do seu produto, do seu serviço, sempre buscando essa estruturação, né? Por quê? Porque você tem que pensar que a sua proposta de valor, ela tem que alcançar a perfeição. Para quem? Do cliente, né? Então, como diz lá na gestão da qualidade, né? Então, você tem que oferecer sempre o melhor produto para o cliente, porque o cliente é o rei, né? Então, a gente tem que buscar essa perfeição. Então, dentro dessa proposta de valor, né? Que é o motivo pelo qual os clientes escolhem a sua empresa, como você vai torná-la eficaz? Como que você vai praticar para você chegar a essa perfeição? Então, aqui, né, como eu comentei, né, então não existe receita de sucesso, né, então você tem que buscar construir e determinar esses elementos para garantir essa proposta de valor. Então, por exemplo, que critérios que eu vou determinar para chegar a essa perfeição? E aqui entra também até o fator financeiro, né? Onde e como você vai praticar essa nova ideia ou esse sistema? Então, aqui entra. Vai ser na minha cidade, vai ser no estado, vai ser no Brasil? Não, é para clientes do mundo inteiro, né? Que elementos que vai ser mais importante? Qual é o perfil do público que eu desejo? Quais são as limitações que eu tenho ao longo desse processo? Dentro dessa minha ideia, o que eu vou tentar primeiro para garantir uma resposta em relação a essa ideia empreendedora? Como que eu posso fazer para que, a partir dessa solução, eu consiga chegar num melhor resultado? Então, como refinar essa solução? Então, que mecanismos de otimização que eu posso utilizar aqui para garantir desenvolver um produto melhor, num menor custo, num menor tempo de entrega? Porque, querendo ou não, hoje, o cliente, ele quer, né, o produto perfeito, na quantidade certa, no menor custo possível, com a maior qualidade, né? Então, como encaixar todos esses pontos positivos numa única solução, né? Então, isso não é uma tarefa fácil. Onde ou como você pode experimentar isso, né? Então, eu vou precisar de uma máquina específica para isso. Qual vai ser o investimento? Então, por isso que a gente fala hoje no mínimo produto viável, né? Então, o mínimo produto viável é o mínimo que você tem que ter para verificar se aquela solução vai realmente trazer o resultado que você deseja para o seu cliente. Quem que pode te dar um feedback útil? Então, por isso que o MVP hoje tem sido tão utilizado. Por quê? Porque as pessoas já conseguem idealizar, né? Colocar, tangibilizar aquela ideia, né? E fazer com que as pessoas elas possam avaliar isso. E a partir do momento em que você começa a engenhar o seu produto, né, você começa também a ver as limitações, capacidades, necessidades, tecnologias, investimento, né? Também os relacionamentos que vocês vão ter que ter para conseguir desenvolver esse negócio empreendedor. E aí, para ter certeza de quando pode começar, né, e quanto tempo ou dinheiro você vai precisar para desenvolver, então, essa ideia. E aí, né, eu vou construir esses elementos. E aqui eu coloco nesse slide, né, o plano de negócio e o modelo de negócio. Então, o Canvas, que é o que vocês vão construir, é um modelo de negócio. E hoje ele tem sido muito mais utilizado do que o plano de negócio. Não que a gente descarte o plano de negócio, de forma alguma. A diferença é que aqui, no modelo de negócio, você vai estruturar, né, essas parcerias, como que eu vou ganhar dinheiro, quais são os canais de comunicação com o cliente, enfim, para que você possa efetivamente entender primeiro o que é o negócio, e depois, sim, construir o plano de negócio, que é a tangibilização econômica de todo o contexto do seu empreendimento. Então, como aquele cara lá do vídeo da Endeavor falou, né, ele construiu um plano de negócio para desenvolver, né, os games dele,
mas depois eles viram que o que eles planejaram naquele primeiro momento não era o que estava trazendo recursos para eles. E eles tiveram o quê? Que mudar a estratégia do jogo. E eles tiveram que desenvolver um novo modelo de negócio que era muito mais simples, mas que para eles trouxe vantagens competitivas e que permitiu fazer com que eles ganhassem massa no mercado. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, veja só, hoje no mercado de games, né? Quantos gamers tem, né? Quantos games tem? Como que eu posso ganhar dinheiro dentro desse nicho, por exemplo? Né? Então, eu tenho que verificar como agregar valor para esse nicho. Quais são as carências existentes? Né? Então, aqui eu já começo a construir todos esses elementos, então, do processo empreendedor. Então, é importante ter clareza do que você está fazendo, clareza do negócio. Né? Então, que negócio você está? Qual é o segmento? Qual é o ramo de atividade? Ah, tá. Eu estou no segmento da beleza, o ramo da de atividade é maquiagem, mas qual que é o tipo de negócio que eu estou fazendo ali? Ou então é em educação? Então, aí entra alguns pontos que é importante, às vezes, eu ter clareza do que eu estou entregando de valor para o meu cliente, porque às vezes num primeiro momento parece que você está entregando algo, mas você faz outro, né? Então você está vendendo um serviço e às vezes você está vendendo isso como um produto, mas pode ser os dois, né? Qual é o meu público-alvo? Então, quando eu estabeleço quem é o meu público-alvo, é bastante importante você verificar sexo, idade, gênero, idade, perfil mesmo de característica daquele público-alvo que eu desejo, né? Se é público classe A, B ou C, né? Então, de perfis mesmo de atratividade daquele produto para aquele público-alvo. Ah, eu vendo um produto que é de crianças até idosos. Será mesmo? Né? Então, como que eu vou? É importante, sim, eu pensar, eu especificar para que você possa ter mais clareza do produto que você vende. Então, por exemplo, aqui, né, eu participei de um workshop uma vez, né, que era muito voltado a desenvolvimento de inovações, e eu tenho uma amiga que ela é distribuidora de semijoias. E quando a pessoa perguntou para ela quem era o público-alvo dela, ela falou que eram mulheres de todas as idades. E ele falou, será? Você tem certeza? Ela falou, não, tenho, porque eu vendo semijoias, é tudo de qualidade e tal. Mas daí ele falou, mas como que você escolhe o seu produto? Qual é o valor que você vende o seu produto? Porque até o valor que você vende o seu produto, isso está relacionado ao seu público-alvo. Porque assim, se você vende talvez uma semijoia para uma pessoa mais jovem, será que ela tem, né, capital para pagar tão caro? Né? Talvez tenha um nicho um pouco mais, um público mais requintado. Assim. Então, assim, quando ele começou a fazer essas perguntas para ela viu que realmente ela não tinha definido quem era o público-alvo dela. E aí, quando ele começou a perguntar, então, assim, será que você vende mesmo esse produto que ela falava que ela trabalhava com pedras naturais, tal? Será que você vende mesmo para pessoas tão jovens? Né? Então, aí ela começou a ver que o público dela era mulheres mais maduras, então de 35 a 50 anos, né? Ela oferecia um produto em si, o diferencial dela era a forma de entregar o seu produto ao cliente. E aí entra a questão, né? Mas será que só isso é o seu diferencial? Né? Então, é a forma como eu entrego? O que mais que você está agregando? Então, é sempre importante você pensar, você ter muito claro, né, do que você está entregando para o seu cliente. É uma conjugação de fatores, né? Mas você tem que ter clareza na forma como você está entregando, quais são os seus diferenciais para que você garanta sucesso no seu negócio. Já vou lá. Então, por isso
que o Canvas, ele é tão importante para estruturar o modelo de negócio. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, por isso que é importante vocês já pensarem em toda essa estruturação de valor, tá? E depois eu vou passar para vocês, então, um vídeo, já pensando, então, no processo de design thinking, que é essa questão da ideia, de problemas, né, para construir esse modelo que é tão importante. Gente do céu, passa muito rápido o tempo. E aquilo que eu vou oferecer de mercado, de produto, eu tenho que pensar em que mercado eu vou atuar. Então, por isso, né, aquelas perguntas que eu coloquei lá: que negócio, segmento, atividade, público, produto, serviço, diferenciais, vantagens, né? Essas perguntas que eu coloquei aqui, né? Qual a proposta de valor, qual é a oportunidade, propósito, objetivo, então, que eu estou voltando aqui, né? Elas são importantes de vocês delinearem, né? Porque a partir disso eu vou começar a pensar nos mercados, que nem hoje a gente tem em destaque o mercado, a internet como mercado. Então, aqui você vai oferecer produtos para o mundo todo. Então, você está concorrendo com empresas do mundo todo, e aí você tem que identificar, né, a forma de entregar isso globalmente. E aí você tem que observar, né, o perfil de consumo do seu público-alvo, as inovações que isso tem sido desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, o perfil de consumo muda, né? Então, aqui eu coloquei o ciclo de vida da borboleta, né? Que acaba, nós temos os produtos com ciclos de vidas cada vez menores, né? O que torna cada atividade aqui como um diferencial. Eu deixo para vocês esse site aqui, que ele mostra tendências de mercado, né, ao longo do tempo. Então, cada ano, querendo ou não, analisando o perfil de compra dos consumidores, né, a gente consegue identificar tendências de inovação do mercado. Então, a gente vê hoje nichos para pessoas de terceira idade, que antes não utilizavam tanta tecnologia, para públicos solteiros de menor, então o mercado imobiliário ele ficou muito aquecido, então a gente vê apartamentos cada vez menores. Por quê? Porque a gente tem um número maior de solteiros, né, de pessoas que não têm filho. O mercado pet, né, então porque as pessoas acabam não tendo filhos, mas elas querem cuidar de algo ou alguém, né, então elas vão ter um bichinho de estimação, né, então que foi um nicho de mercado, uma tendência muito grande, né. Então, aqui são referências entre o fator de consumo e as inovações de mercado. Então, o mercado da cervejaria, né? Então, o quanto as cervejas artesanais hoje têm se destacado também no mercado. Então, por quê? Porque houve modificações no perfil de consumo, né, do consumidor, dos clientes. Então, os clientes mudaram, as cervejarias hoje elas incrementaram, compraram cervejarias artesanais também, para quê? Para ganhar esse novo mercado, né? Então, pensando nas mudanças do próprio estilo de vida, né? Hoje as pessoas buscam maior qualidade de vida, né? A gente vê, por exemplo, CrossFit, né? O quanto cresceu o número de academias de CrossFit ou box que tem em várias cidades também. Então, tudo isso alinhado ao estilo de vida das pessoas. Então, é importante, dentro do que vocês pensam em relação a um negócio, vocês pensarem como que foi ao longo do tempo as inovações geradas nesse empreendimento, até mesmo para eu identificar essas novas oportunidades. Então, vocês têm que pensar, né, em fatores econômicos, ambientais e culturais, legislações e políticas também, porque se eu for pensar em algo, por exemplo, que impacta o meio ambiente, né, então eu tenho que pensar em como reduzir isso no ambiente natural em si, nos fatores de demografia e de novas tecnologias. Então, aqui eu vou rapidamente explanar, né, sobre cada um deles. Então, a questão de demografia entra a idade.
Então, aqui entra a questão, assim, público que vocês vão atender. Então, querendo ou não, por isso que hoje muitas empresas, elas estão voltadas a pessoas da terceira idade. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Então, buscam alguns diferenciais. Importante pensar nos padrões de família, que hoje mudou os padrões e os perfis de família, e a gente vê isso muito. Então, essa análise de tendência, ela está muito relacionada a marketing, né? Então, até mesmo as propagandas, né? O quanto isso impacta na venda do produto, né? Uma propaganda que foi muito criticada, né, aqui no Brasil, foi a propaganda da Natura, lá onde mostrou o perfil de paternidade, né? E que houve críticas, mas que para a empresa essas críticas foram excelentes, né? Por quê? Porque ela aumentou as vendas e cresceu também, né, o valor monetário das suas ações no mercado pela própria visibilidade que a empresa ganhou frente aos padrões estabelecidos pela sociedade hoje. Escolaridade, então, dependendo o perfil que eu estou atendendo, né, de público, o produto que eu estou atendendo, ele está relacionado, sim, a nível de exigência. Então, querendo ou não, quanto maior a escolaridade, maior o nível de exigência eu tenho daquele produto ou serviço que está sendo oferecido. E a etnia, né, que está relacionada à própria cultura daquele ambiente, né, onde a gente pode oferecer um produto que ele está mais direcionado para aquele público em específico, né? O ambiente econômico também, ela é importante. Então, como colocado aqui, as condições e as mudanças previstas na economia têm um impacto profundo sobre a estratégia de negócio, porque a gente, quando vai planejar um negócio, a gente planeja não só no curto, no médio e no longo prazo, né? Então, se você pensar localização, por exemplo, do seu negócio, então, às vezes, se você vai pensar no município onde você vai implementar esse negócio, você vai ter que pensar em capacitação de pessoas, né, em nível médio de salário que tem ali, em taxas de juros e impostos cobrados pelo município, pelo estado, né? Então, o eixo logístico, os tipos de impostos, as taxas de inflação relacionada ao tipo de empreendimento que você vai ter. Se dependendo do perfil, então pensando em negócio imobiliário, o ambiente econômico ele tem uma influência muito forte, né? Então isso vai garantir uma efetividade dentro do seu modelo de negócio também. Outro fator é a tecnologia versus oportunidades no mercado. E aqui eu coloquei, né? O quanto a tecnologia mudou nossas vidas no período de pandemia, né? Então, mudou muito, né? E quanto a gente depende da tecnologia hoje, né? Principalmente estando mais isolado, né? Então, muitas empresas que não estavam, né, preparadas tecnologicamente, elas tiveram que correr e se preparar para se manter viva no mercado, né? E aí entra também essa questão de tecnologia dentro dos processos, né? Então, porque hoje quantas empresas são totalmente, né, robotizadas, né? Então, se a gente pensar no tipo de produto, no tipo de serviço que eu penso em estar trabalhando, estar oferecendo para o mercado, eu tenho que considerar também fatores tecnológicos, tá? Então, aqui vem as perguntas que vocês podem pensar dentro do contexto de negócio que vocês estão pensando. Que mudanças tecnológicas afetaram a forma de operarmos ou de fabricarmos nosso produto? Então, por isso, o ciclo de vida, pensando lá nas mudanças culturais, ambientais, né, do mercado. Que mudanças tecnológicas afetarão a forma de conduzirmos nossas atividades de marketing, como distribuição e promoção, produto, preço, né, promoção. Então, eu tenho que pensar praça, né? Então, como avaliar isso? As roupas do verão já estão quase. Algum avanço tecnológico ameaça tornar nossos produtos obsoletos? Então, aqui também não adianta eu já
começar a iniciar no mercado com algo que talvez eu não vou ter sucesso, né, ao longo do tempo. Então, que ameaças eu tenho que ter? Tá bom, filha. Que ameaças que eu tenho? Então, por isso que eu falei lá das restrições e que a gente tem que buscar minimizá-las. Leis, regulamentações, pressões políticas e até mesmo pressões culturais, elas são importantes na análise de tendência, né? Porque você tem que avaliar aquilo que vai atender aos seus nichos e às suas demandas, não infringindo a legislação, sustentabilidade ou outras coisas mais. Embalagem do produto, propaganda, vigilância sanitária, entre outras coisas, são bastante importantes. O ambiente cultural, que entra, então, o hábito de consumo, né, das pessoas e como elas realizam, né, as suas compras para atender as suas demandas específicas. Então, hoje, aqui eu coloquei o gosto pelo conforto da vida no lar. Então, hoje, com a pandemia, né, empresas que muitas pessoas têm buscado melhorar as suas casas, então, está vendendo muito móveis, o setor de serviços está em alta, né? Então, porque, querendo ou não, é um fator que teve uma influência nesse momento, mas também teve a questão de que muita gente acabou tendo restrições econômicas. E aí a gente teve que pensar em novas formas, né? Teve pessoas que tiveram que mudar o estilo de vida. Outras tiveram um estilo de vida mais saudável, produtos que não prejudiquem o meio ambiente. Então, esses são elementos que acabam influenciando a tendência do meio, né? O ambiente natural também é algo importante. Então, hoje, um assunto que está no auge é a economia circular, porque não tem como, nada jogado para fora, tudo está dentro do planeta. E nós temos produtos, matérias-primas que são limitadas, né? Então, a gente tem que buscar trabalhar com essas limitações. Então, utilizando talvez produtos, fazendo reciclagem, talvez esse seja um nicho bastante interessante. A gente tem o aumento dos custos de energia, porque energia é limitada também, mas como inovar em cima disso, controle da poluição, entre outras coisas. E aí, é importante observar, então, essas forças do ambiente, né? Então, e aqui entra, né, todo esse contexto que eu comentei para vocês em relação ao mercado. Então, hoje as pessoas vivem mais tempo, a gente tem a percepção de menoridade. Então, antes, né, a minha mãe, ela sempre me ensinou a eu chamá-la de senhora, né? Minha mãe, com 24 anos, ela gostava, porque era um sinônimo de respeito, e claro. Mas hoje as pessoas vocês, né, super jovens, vocês gostam de ser chamados de senhor? Né? E hoje pessoas de 50, 60 anos, né, têm essa vitalidade e tem, né, um maior tempo de vida aí. Então, o que oferecer para esse público? O básico, menos é mais. E aqui entra o contexto da engenharia de valor. Menos matéria-prima para um mesmo tipo de produto, mas eu tenho um ciclo de vida menor. Como fazer isso atendendo às forças do ambiente, do que o cliente deseja? Consumo mais consciente. Então, se eu pretendo oferecer produto para aquele nicho, para aquele público específico, eu tenho que mostrar que eu não estou impactando o meio ambiente ou a forma como eu estou produzindo esse produto, ele é ecologicamente, né, sustentável. A questão também de conexão, porque a gente está conectado com o mundo todo, né? E conhecimento é poder. Então, por isso, aqui no Conhecimento é Poder, entra a questão quantas plataformas de ensino hoje, o quanto elas têm se destacado e quanto elas têm ganhado dinheiro, né? Muitas pessoas vivendo individualmente, mas buscando a sua qualidade de vida, com cuidados específicos, e todo mundo quer tudo, para ontem, soluções rápidas. Então, assim, pensando, né, em todos esses elementos, tá? Eu quero que vocês busquem problemas em que soluções possam ser tornadas num negócio, que vocês pensem nesse negócio
como um fator sustentável, que é se manter ao longo do tempo, mas considerando as forças do ambiente, que são esses elementos, e outros que vocês considerarem, claro, tá? E pensando em como solucionar problemas ou fatores que não foram atendidos pelo mercado, para você, sua família, ou para as pessoas que vocês conhecem mesmo. Então, vocês trabalharem nessas ideias para ver qual vai ser a melhor. Então, aqui foram os livros que eu usei, tá? Mas para vocês desenvolverem isso, então como eu já havia comentado com vocês, eu vou passar essa semana um vídeo que ele está relacionado ao design thinking mesmo, tá? Que é para vocês construírem as ideias embasados nesse problema. E a partir de todos esses elementos, para vocês chegarem naquela que talvez seja mais pertinente, que agrade vocês também as habilidades, percepções, enfim, do negócio de vocês. Eu tentei falar rapidinho, né, porque 1 hora passa muito rápido, mas ficou claro para vocês esse processo empreendedor, essas etapas iniciais do processo empreendedor? Essa é uma pergunta. Professor, acho que vai ficar mais claro. Acho que tentando ter em prática, né? Acho que... Sim, eu acredito que sim. Então, assim, uma coisa que eu pensei bastante essa semana, e aqui eu pergunto para vocês, minhas filhas querem aparecer na câmera. Essa é a Esther, essa é a Elisa, essa é a menor, e essa aqui é a Esther. O que eu pensei foi que eu deixei lá no plano como sendo uma atividade individual. Agora vai para lá. E eu pensei nessa atividade ser em dupla, para talvez ficar mais fácil de vocês discutirem as ideias de vocês. O que vocês me falam? Eu sei que são 13 alunos, um sobra aí, né? Daí, no caso, pode ter um grupo de 3, mas o restante ser em dupla mesmo. Mas eu gostaria de saber se vocês concordam, mas também quem quiser fazer individualmente, fica individual, mas eu acho que ficaria mais fácil para vocês fazerem esse processo construtivo mesmo. O que vocês acham? Ninguém acha? Top? Lucas achou top? O que mais? Podem falar. Por mim pode ser também. Tá. Sem problema, professora. Pode ser. Tá. Então aí vai ficar. Eu deixo disponível, então, quem quiser fazer individualmente, respeitamos a individualidade de vocês, mas aí agora eu deixo aberto se vocês quiserem fazer com um colega, tá? Porque talvez para discutir aqui, eu acho, entre vocês mesmo, na construção da ideia, eu acho que isso vai agregar mais valor para conhecimento de vocês, tá? E aí, então, e vocês têm alguma... Eu sei que é colocando em prática que vocês vão verificar algumas dificuldades, mas ficou claro para vocês todo esse processo empreendedor? Sim? Então, pessoal, essa semana... Oi, Marcos, eu não entendi. Falei que ficou tranquilo, assim. Que bom. Que bom. Então, aí, além de eu colocar isso para vocês, eu vou passar mais um vídeo que eu vou pedir para vocês assistirem e vai ajudar no delineamento da ideia de vocês. Daí fica como atividade para a semana. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico disponível, então... Pode ser vocês mandarem por WhatsApp mesmo, ou por e-mail, Moodle, e a gente vai esclarecendo ao longo da semana, ok? Então, a aula fica gravada, depois disponibilizo para vocês. Agradeço, então, a presença de todos, desejo uma boa semana. Qualquer dúvida, me chamem. E até mais, então, ok? Tchau, professora. Até mais. Tchau, Obrigada. até mais. Tchau, professora. Tchau, até. Tchau, professor, até mais. Tchau, até mais.
Professora, Oi, Tuane. eu queria aproveitar e já ver as coisas da IT, porque eu vi que você já me adicionou lá no grupo do CNPq. Como é que vai? Então, eu te adicionei, mas ainda não veio uma permissão para iniciar. Só que eu acho que a gente já poderia, eu não sei como que está seu tempo. Você está fazendo quantas disciplinas? Eu tô fazendo 3 mais o TCC. Mas o TCC ainda tá meio que... Eu não sei se eles vão fechar realmente o TCC ou não. Por enquanto, eu tô... Então, aí então vamos fazer assim. Eu vou conversar com o pessoal da DIR PPG agora, só para confirmar. E assim que eu tiver uma resposta ainda essa semana, eu já falo com você, tá? E aí eu já também. Aí a gente marca uma reunião para startar, pode ser? Pode ser sim, doutora. Não, é porque eu estava deixando porque eu estava esperando eles, né? Mas aí eu converso lá com o pessoal, tendo uma resposta eu já passo para você. Então tá bom, então, doutora. Eu vou ficar aguardando. Então, ótimo, Tuane. Falou, tchau, tchau. Tchau, até mais.